Antes de iniciar aqui, eu falei que sempre ia estar dando uma dica de livros, tá? Toda pessoa que está cursando, está fazendo algum curso no sentido bíblico, ele tem que estar lendo a palavra de Deus e tem que estar se cercando de materiais bons. E eu encontrei, ele não está me pagando para eu fazer essa merchandise, tá? Inclusive ele não cobra pelos livros dele, ele não recebe um centavo pelos livros dele. É o pastor Luciano Subirá. O nome desse livro é Graça Transformadora. Eu assisti a mensagem, ele pregou essa mensagem, assisti a mensagem dele, Graça Transformadora, e assim, foi uma coisa maravilhosa. Essa mensagem que ele pregou, se eu não me engano, foi na Igreja Batista da Lagoinha. Eu assisti no YouTube e eu resolvi comprar o livro. Eu estou lendo, ainda estou na metade ainda do livro, porque são muitas páginas e nós temos muitas ocupações. Então, eu fiquei muito feliz com o que eu estou lendo aqui e eu gostaria de compartilhar com os irmãos que lessem, tá? Os irmãos vão aprender o que é graça de Deus de verdade e o que não é graça de Deus, tá? Os irmãos puderem adquirir Graça Transformadora. Muitas folhas, sim, mas vale muito a pena, tá? Muito a pena mesmo. Então, vou botar aqui. Irmãos, hoje nós vamos estudar aqui sobre o conceito, falar sobre o conceito do que é o Evangelho de Jesus Cristo, tá? Nós estamos fazendo um estudo, nós estamos estudando sobre o evangelista, o dom ministerial de evangelista, tá? Então, como nós vamos estudar sobre o dom ministerial que fala sobre o evangelista, irmãos? Nós temos que também, consecutivamente, estudar a raiz etimológica da palavra evangelho. Porque não tem como estudar uma coisa sem estudar a outra. Então nós temos que consecutivamente estar estudando a raiz etimológica da palavra evangelho. O que é o evangelho de Jesus Cristo, irmãos? Para nós entendermos a origem dessa palavra etimológica, nós temos que entender a palavra evangelho. A pronúncia no grego, é claro que eu não sei falar grego fluente, entendeu? Eu aprendi alguma coisa para poder mexer no dicionário, tá? Toda pessoa que quer estudar, quer falar bem, quer entender bem sobre a palavra de Deus, ela tem que entender um pouquinho, pelo menos, do sentido lexicográfico da palavra, lexicográfico da palavra, falar certo, tá? Para poder passar os ensinamentos para os irmãos. Então, a pronúncia no grego, você vê aí que tem a palavra no grego, no idioma grego, tá? Que se pronuncia euangelion, tá? Ou evangelho em português. Nós vamos falar euangelion, mas o que importa é que o evangelho é uma palavra cristã, é a mensagem universal da graça de Deus, que vem por meio da fé em Jesus Cristo, e é também a mensagem do reino de Deus, cujo rei é Jesus, tá? Cujo rei é Jesus. Nós vamos estar passando aqui a mensagem do reino de Deus, cujo rei é Jesus. Então Jesus pregou as boas novas do reino do porvir. Eu vou pedir a nossa irmã que projete aí Mateus capítulo 4, verso 23. Jesus pregou as boas novas do reino por vir. Tá? Jesus pregou as boas novas do reino por vir. Vamos ver então. Capítulo 4, verso 23.
E diz assim a palavra do Senhor: percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias do povo. Capítulo 4, verso 23. Então, Jesus, quando ele começou a pregar a palavra de Deus, Jesus, quando começou a pregar a palavra de Deus, Jesus, quando começou a pregar o evangelho do reino, ele começou a ir por todas as sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Então, o que nós temos aqui, irmãos, é uma demonstração de que todos os milagres que Jesus fazia foi para testificar a graça de Deus que havia sido revelada ao povo. Irmãos, hoje em dia, você pode observar uma coisa que eu quero afirmar aqui para os irmãos, que eu vou falar aqui o que é o Evangelho e o que não é o Evangelho. É porque Jesus fazia muitos milagres para que o Evangelho fosse colocado em todas as partes, fosse pregado e fosse entregado a todas as pessoas. Para que houvesse sinais, para que as pessoas soubessem que realmente Ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Os sinais realmente estavam seguindo Jesus para testificar que Ele era o Filho de Deus. Mas nós vamos observar que todas as pessoas que receberam o milagre no passado, elas passaram pela morte. Quer dizer, o fim do Evangelho não é só um milagre. Não é porque a pessoa recebeu um milagre que ela recebeu o Evangelho, tá? Ela pode receber um milagre e às vezes pode até perder a sua salvação. Mas o milagre era para atestar que realmente o reino de Deus estava no meio do povo. Aí vai falar assim: e confirmou a sua mensagem com milagres. Mateus 9,35, por favor. Mateus 9,35. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. E percorria Jesus todas as cidades, aldeias, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstias. Mateus 9,35. É isso aí. Mateus 9,35. Isso aí. Estas boas notícias da chegada do reino serão pregadas a todo mundo, tá? Então, nós vamos observar aqui que o evangelho, ele tem que ser pregado a todos. Ele tem que ser pregado a todo mundo. Marcos capítulo 13, verso 10. Marcos 13, 10. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Isso é uma afirmação de Jesus Cristo, falando sobre sua volta, falando sobre várias situações que iriam ali acontecer. E Jesus Cristo falou que antes era necessário que o evangelho fosse pregado no mundo inteiro. Quando fala aí de mundo inteiro, fala de etnias, tá? Eu fui procurar essa palavra no original, que todos os versículos que estão aí, eu fui conferindo um por um, tá? Eu fui conferindo no original. Quando está falando aí ao mundo inteiro, está falando de várias etnias, quer dizer, várias pessoas em várias nações têm que receber o evangelho para que realmente Jesus retorne para buscar a sua igreja, uma igreja lavada, remida no sangue do Cordeiro, tá? E serão dignas de que nos sacrifiquemos. O evangelho é isso. O evangelho quando o pastor fez aquela dinâmica ontem aqui de colocar um saco de cimento nos braços do Tiago aqui, foi muito legal, porque muitas vezes nós
colocamos o Evangelho e a igreja como se fosse um hospital, um pronto-socorro. A igreja como se fosse um hospital, o Evangelho como se fosse um pronto-socorro. Quando, na verdade, o Evangelho ele tem que ser pregado por causa da necessidade que o homem tem de receber Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Tá? A necessidade que tem é que nós viemos lá do Éden com a herança pecaminosa vinda de Adão, e a partir dessa herança pecaminosa, a partir dessa tristeza, dessa coisa ruim dentro dos nossos corações que foi passado por Adão, tá? Deus ele levanta um segundo Adão, que foi Cristo, para nos remir e nos redimir dos nossos pecados. Então, tem toda essa coisa. Nós vamos ver aqui. E aí diz assim: e serão dignas de que nos sacrifiquemos neste trabalho. Marcos 8, 35. Marcos 8, 35. 8, 35. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por minha causa e por causa do meu evangelho, esse a salvará. Tá? Então nós vamos observar que muitas das vezes, irmãos, quando nós queremos estar na presença do Senhor, nós vamos observar o evangelho, se nós quisermos ganhar a nossa vida diante de Deus, nós queremos ter a nossa vida como preciosa diante de Deus, nós vamos perder a nossa vida. Como é que nós vamos perder a nossa vida? Nós vamos nos gastar diante do Evangelho de Jesus Cristo. Porque, por exemplo, eu vejo um jovem como esse rapaz que está aqui à minha frente, uma jovem como que está aqui, a Tainá, Tiago também, tá? E Vitória, entre outros jovens que aqui estão, sabe? E existem muitas coisas atrativas lá no mundo, atrativas à carne, que eles poderiam estar gozando, mas eles abdicaram desses desejos da carne, desses desejos imundos de estar em bailes, se drogando, bebendo, se misturando com coisas que não iam levá-los a futuro, mas eles abdicaram disso tudo. Por quê? Porque eles entenderam e receberam o Evangelho de Jesus Cristo. Quem olhar para eles, vai dizer quem olhar para Tainá, para Thaís, quem olhar para Graziele, quem olhar para Solange, que está aqui, quem olhar para a nossa irmã Vitória, que está lá em cima, quem olhar para tantas outras irmãs, vai dizer assim: eles estão perdendo o melhor da vida, porque não estão no pagode, porque não estão no samba, porque não estão em várias outras situações. Mas nós não, nós vemos isso tudo como ganho, porque no reino de Deus é tudo o contrário, irmãos. Quando você pensa que está perdendo, você está ganhando. É a própria Bíblia que diz isso. E quando você está ganhando, é aí que você está perdendo. Quando você ganha uma briga no braço, você está perdendo para o Evangelho. Mas quando você perde, quando você pensa que está perdendo, aí você está ganhando para a honra e para a glória do nome de Jesus. Aí diz assim a palavra de Deus. A gente vai aprendendo aqui o que é o Evangelho. Eu estou fazendo alguns comentários aqui. E serão dignas de que nos sacrifiquemos. Paulo acreditava que o Evangelho era uma extensão das promessas do Antigo Testamento, tá? Muitos profetas profetizaram no Antigo Testamento, foi até redondei, né? Profetas profetizaram, muitos profetizaram no Antigo Testamento sobre o Evangelho. O próprio Deus, quando falou que para a serpente, que ele morderia o calcanhar e ele esmagaria a cabeça, era uma profecia sobre o Evangelho. Isaías 53,
a partir do verso 4, porque Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Nós o reputamos por aflito, ferido de Deus. Nós vemos em cada livro da Bíblia, ele vai falando sobre a redenção do homem. Quando se fala da redenção do homem, da redenção da humanidade, está falando do Evangelho de Jesus Cristo, irmãos. E quando a gente vai falar do Evangelho de Jesus Cristo, a gente vai falar de amor. Eu gosto sempre de falar dessa figura de amor de Deus. Qual é a figura do amor de Deus, irmãos? Assim, eu fico impressionado que hoje o nosso amor que nós temos é um amor muito falado, é um amor de novela, é um amor de Netflix, entendeu? É um amor que a gente vê ali, não é aquele amor que se vivia antigamente, que é o amor no sentido sacrificial, do amor de se sacrificar. Quando a Bíblia diz assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, irmãos, tem uma profundidade muito grande aí. Ele colocou todas as fichas. Ele mostrou, a Bíblia diz que, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória como a glória unigênito do unigênito do Pai. Então nós vamos observar que ele sacrificou tudo, irmãos, por causa de nós. Por quê? Por causa do pecado de Adão. Ele se compadeceu, ele criou, diz assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ele amou a criação dele, a ponto, ele podia exterminar essa criação, dizimar essa criação e criar uma outra criação. Mas não, ele todo o tempo fez o papel de resgate. No Éden, quando ele vai dar uma roupinha lá para Adão e Eva, claro que alguém morreu, para eles se vestirem alguém morreu. Algum animal morreu ali. Aquilo ali já era um símbolo do sacrifício vicário de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Já estava anunciando. E sempre, o homem sempre fugindo de Deus, e Deus sempre tentando resgatar o homem, no Antigo Testamento todinho. Então, Paulo, ele acreditava que o Evangelho é uma extensão das promessas que estavam no Antigo Testamento, nas quais o Evangelho estava escondido como um mistério. Naquela época, irmãos, no Antigo Testamento, o Evangelho era um mistério muito grande para as pessoas que lá estavam. Por que Jesus não se manifestou naquela época? Porque as pessoas ainda não estavam prontas para receber a revelação. Tanto que a própria palavra de Deus, o apóstolo Paulo vai dizer que Jesus se manifesta na plenitude dos tempos. Não é que Deus ele não estava pleno. Nós e os tempos não estavam plenos para receber a revelação. As pessoas não iam receber o Evangelho de Jesus Cristo. Jesus veio na plenitude do tempo. Para quê? Para que nós pudéssemos entender as verdades do Evangelho. Você pode abrir em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Do verso 1 ao verso 3 nós vamos ler aqui. Olha o que vai dizer a palavra do Senhor. Romanos capítulo 1 diz assim: Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, que ele no passado prometeu por meio dos seus profetas nas Escrituras. Para aí um pouquinho. Isso. Ele prometeu por meio de seus profetas nas Escrituras. No verso 2 está dizendo. Então, o Evangelho já era prometido nas Escrituras. Se você for ver em todos os livros da Bíblia, nós vamos encontrar algum resquício ou alguma coisa que aponte para Cristo. Tá? Resquício não, mas tudo aponta para Cristo na Bíblia. De Gênesis a Apocalipse, tudo aponta para Cristo. Tudo se consuma
na volta de Cristo e no nosso encontro com o Senhor nos ares. Nós vamos observar isso. Então, ele sempre anunciou por meio dos seus profetas, Ezequiel, Daniel, Jeremias, Isaías. Isaías é um dos que mais profetiza sobre o Filho de Deus. Dois que mais, não o que mais, mas dos que mais profetiza. 3, por favor. Aí vai. Verso 3. Este evangelho diz respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Então, Paulo ele está afirmando que esse evangelho aqui é uma extensão das promessas feitas lá no Antigo Testamento. É a consumação. O Evangelho é a consumação daquilo que foi prometido no Antigo Testamento, irmãos. Não pensa que quando Deus ele tira o povo do Egito, ele tira sem propósito, não. Ele tira com propósito, irmãos. Porque ele prometeu que se levantaria um que pisaria na cabeça da serpente. E essa linhagem tinha que ser conservada para que realmente esse se levantasse no tempo pleno, ou seja, no tempo certo, porque tinha um tempo certo. Para Deus não existe tempo. Existe o tempo Cronos e o tempo Kairos. O tempo Cronos é o nosso tempo aqui. A nossa aula termina invariavelmente 9 horas. Nós temos que terminar essa aula, tá? Esse é o tempo Cronos, é o tempo cronológico. E o tempo Kairos é o tempo de Deus. Para Deus não existe tempo. Deus sempre está pronto, tá? Não existe tempo, não existe espaço. Então, para Deus sempre tudo está pronto. Mas para nós temos o nosso tempo. Talvez, se você hoje em dia você está aqui convertido, eu não sei qual foi o momento da sua conversão, mas se você tivesse ouvido a palavra de Deus num tempo anterior, você não aceitaria. Mas hoje você está aqui ouvindo a palavra do Senhor e absorvendo tudo que tem para você absorver, porque tem que ter o tempo, tá? Abre no verso 16 também, por favor. Capítulo 16 de Romanos, versos 25 e verso 26. Olha o que diz: ora, ao Deus que é poderoso para confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio desde os tempos eternos, 26, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência da fé entre todas as nações. Então ele estava guardado, tá? Num tempo escondido. Por quê? Porque Deus não perde tempo, Deus não desperdiça o tempo dele, tá? O evangelho chegou no tempo certo. O evangelho foi anunciado no tempo certo. O Filho de Deus foi levantado no tempo certo ao madeiro. Por quê? Porque se ele fosse levantado antes, o plano de Deus não daria certo. Não daria certo. Daria certo sim, claro, que daria certo. Mas Deus, ele sabia o tempo, qual era o tempo certo de levantar o filho dele no madeiro, de entregar o filho dele para a humanidade, tá? Em libação. Tá bom? Não é que não daria certo. Todos os planos de Deus sempre dão certo. Mas Jesus, ele foi revelado no tempo, na hora e no momento de Deus, no tempo que Deus escolheu, que era o tempo dele, certo? Para a honra e glória do nome de Jesus. Estão entendendo, irmãos? Ou estou divagando assim? Não. Evangelho. Estamos falando sobre o Evangelho. O Evangelho de Paulo abrange toda a vida de Jesus, tá? O Evangelho de Paulo abrange toda a vida de Jesus. Encarnação, morte sacrificial, sepultamento, ressurreição, aparições pós-ressurreição e ascensão.
Então abrange tudo. Inclusive, eu estava até mostrando para minha sogra em casa um versículo que estava caindo juntamente com aquele estudo que o Tiago estava dando sobre a genealogia de Jesus Cristo, que nós estávamos estudando em Mateus, tá? Romanos capítulo 1, nós lemos aqui Romanos capítulo 1. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 15. É muito bom que nós estudemos isso. 1 Coríntios capítulo 15. Vamos ler aqui capítulo 15. Isso é um resumo do Evangelho, do que é o Evangelho, tá? Diz assim, 1 Coríntios capítulo 15, por favor. Irmãos, venho lembrar-lhes o Evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele, vocês também são salvos, se retiverem a palavra assim como tal preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Para aí, Paulo, esse capítulo que Paulo está escrevendo aí, que não era separado em capítulos, mas Paulo ele começa a escrever no capítulo 15 de 1 Coríntios. Algumas pessoas estavam tentando deturpar o que era o Evangelho de Jesus Cristo. Porque no início começou a haver grande perseguição dentro da igreja. Depois, quanto mais, irmãos, o Evangelho de Jesus Cristo é poder de Deus. O Evangelho de Jesus Cristo é regado através da graça de Deus. Não há nada que possa parar o Evangelho de Jesus Cristo. Onde ele chegar, ele vai converter vidas. Saiba eu pregar, saiba eu ensinar ou não, aonde o Evangelho for pregado, ele vai converter. Irmãos, em que lugar que você vê que uma pessoa larga armas, larga droga, larga tudo? Quem recupera mais pessoas no mundo é o Evangelho de Jesus Cristo. Está aqui, irmão. Tem pessoas aqui dentro que eram traficantes, tinham vidas ruins, tinham vidas deprimidas, tinham vidas difíceis, mas ao encontrarem o Evangelho de Jesus Cristo, tem um rapaz que canta um rap no YouTube. Ele canta: eu era pipa voada, mas fui salvo pela graça, pelo sangue de Jesus. Ele disse, no testemunho dele, ele disse que pregavam para ele falava: para mim não tem mais jeito, porque eu tenho não sei quantas condenações e não tem mais jeito para mim. Se eu for para a cadeia, eu nunca mais saio de lá. E a pessoa falou para ele: pode se entregar, se você quer ter uma vida com Jesus, se você quer viver o Evangelho de verdade, você vai lá, vai se entregar para as autoridades, você vai confessar todas as suas atrocidades, você vai confessar tudo. E com certeza Deus vai agir na sua vida. Se você quer o Evangelho, se você não quer o Evangelho, você vai continuar nessa vida. Ele largou tudo, largou o tráfico, foi na delegacia, se entregou, ficou 5 anos preso e foi solto. Hoje em dia ele está pregando o Evangelho. Ele canta todo loucão, mas ele recebeu o Evangelho. Se não fosse o Evangelho, ele ainda estaria como realmente uma pipa voada. Mas ele foi salvo pela graça de Jesus Cristo. É o que eu falo. Aí Paulo, ele estava pregando o Evangelho ali, ele estava falando ali, nesse capítulo, porque algumas pessoas estavam levantando heresias dentro da igreja. Eles estavam querendo tirar algumas coisas do Evangelho, geralmente toda seita que é diabólica, ela é assim, ela usa as 4 operações de ou divisão, tá? Ou eles querem dividir. A graça, geralmente na divisão é assim: é a graça mais alguma coisa.
Nunca é a graça de Deus sozinho. Porque, irmãos, você não pensa que você é porque você é bonito, porque você é forte, que você está aqui, não. Você só é salvo pela graça de Deus. A Bíblia diz assim: pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus, tá? Então é pela graça que nós somos salvos. Segundo, multiplicação. Eles querem multiplicar os meios da graça. É a graça mais alguma coisa. Ou multiplicação, divisão. Eu vou trazer até um vídeo. Semana que vem eu vou colocar esse vídeo para vocês. Eu estava vendo um vídeo lá em casa. Eles sempre querem acrescentar alguma coisa. As pessoas que criam seitas para deturpar o Evangelho de Jesus Cristo. Mas o Evangelho de Jesus Cristo, ele é puro, genuíno e simples. Vamos ver os passos aqui. Aí, verso 3, por favor. Antes de tudo, entreguei a vocês que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras 4, e foi sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras 5, e apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, e mais tarde por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. Porque eu sou o menor de todos os apóstolos, e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Pode parar aí. Irmãos, então, Paulo estava ensinando o certo. Irmãos, tudo que tire a divindade de Jesus Cristo, tudo que tire a humanidade de Jesus Cristo, tá? Tudo que tire a humanidade de Jesus Cristo, enquanto ele esteve aqui na terra, não é evangelho. Tudo que tire a divindade de Jesus Cristo, enquanto Jesus esteve aqui na terra, não é evangelho. Por quê, irmãos? Porque não podemos dizer que ele era só Deus e não podemos dizer que ele era só homem. Porque é mais ou menos assim. Quando, eu estava até explicando isso aqui, quando Adão pecou, Adão é um homem, quando peca, é um homem. E através desse homem, isso aí é o próprio apóstolo Paulo ensinando lá essa questão de pecado, tá? Ele falou, como por um só homem entrou o pecado, por um só homem também entrou a graça de Deus. Então, como o pecado entrou por um só homem, irmãos, a graça de Deus teria que entrar por um só homem também. E ele oferece quem? Para que realmente pudesse remir esses pecados? O próprio Filho dele, Jesus Cristo. Então, quando eu digo que Jesus Cristo não era 100% homem, não era 100% homem, era só Deus, ou era um semideus, entendeu? Eu estou tirando o efeito vicário, ou seja, eu estou tirando o efeito de perdoar os pecados que foram cometidos na carne. Porque Deus é justo. O Evangelho gira em torno de uma justiça, tá? Deus falou, se você comer da fruta, da ciência do bem e do mal, vocês vão morrer. Então, como eles comeram, eles passaram esse vírus para toda a humanidade. Aquilo foi uma coisa continuada. E para frear isso, tinha que ter Jesus Cristo. Tinha que vir Jesus Cristo. Jesus Cristo morre na cruz do Calvário e nos dá uma nova identidade. Uma nova identidade, estão entendendo aqui? Uma nova identidade em Cristo Jesus.
Quer ver um exemplo? Jesus fala para Nicodemos: quem não nascer da água e do Espírito de Deus, tem que nascer da água e do Espírito. Entendeu, irmãos? Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. E algumas pessoas estavam pregando diferente, falando: não, Jesus era um Espírito só, Jesus era só uma emanação, Jesus era mais Deus do que homem, ou Jesus era só um homem. Se ele fosse só um homem, outra coisa que você tem que colocar na sua cabeça: Jesus não foi assassinado. Jesus não era Martin Luther King. Jesus não era Buda. Jesus não é um mártir, irmãos. Jesus, ele se entregou, ele falou: eu dou a minha vida. Ele escolheu se entregar. Deus, a Bíblia diz que Deus agradou em moê-lo. Vamos ler Isaías capítulo 54, por favor. Isaías capítulo 54. Isaías capítulo 54, olha só, a partir do verso 4, olha o que diz: não tenha medo. 53, desculpa, perdão, Isaías 53, verso 4, olha, eu me confundi. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos aflito, ferido de Deus. 5. Isaías 53, 5. Nós o ferido de Deus. Mas Ele foi transpassado por nossas transgressões, esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre eles, e pelas suas feridas fomos sarados. Verso 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Verso 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como o cordeiro foi levado ao matadouro. E como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo foi levado, e da sua linhagem, quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Irmãos, então está aí, Jesus não era um mártir. Jesus se entregou, irmãos. O Evangelho de Jesus Cristo, ele foi um plano arquitetado por Deus. O Evangelho, ele estava pronto. Nós sabemos que nosso Senhor Jesus Cristo, ele sofreu. Ele sofreu e sofreu muito. Abre lá em Filipenses capítulo 2, verso 9. Vamos lá. Filipenses 2, 9. Vamos ver o que diz. Depois desse sofrimento todo que Jesus passou, tá? Depois desse sofrimento todo que Jesus passou, foi cuspido, foi traído, foi vendido, tá? Apanhou muito, aquelas chicotadas deveras, tudo, irmãos, você pensa bem, que as pessoas quando apanham hoje em dia, e Jesus sofreu tudo isso sem ter pecado e sem levar pecado sobre si, tá? O primeiro Adão, ele peca, ele erra e passa essa transmissão de pecado para nós. O segundo Adão não erra, não peca, se faz pecado por nós, paga o preço do nosso pecado e nos dá uma nova vida, nos faz nascer da água e do Espírito. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo.
Aí em Filipenses capítulo 2, 9 diz assim: por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome. Tá? No início, no verso 5, por gentileza, bota o verso 5 para mim. Olha o que vai dizer. Tá? Filipenses 2,5 diz assim: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Jesus Cristo. Verso 6, que mesmo existindo na forma de Deus, tá? Existindo na forma de Deus, Jesus é Deus, tá? Quem disser que Jesus é uma figura, que tem religiões não, seitas por aí, que estão dizendo que Jesus não é Deus, irmãos, isso não é bíblico, tá? Jesus é Deus, tá? O Filho é Deus, o Espírito é Deus e o Pai é Deus, tá? Não se enganem. Tem gente que vai dizer que Jesus é apenas um anjo, é o anjo do Senhor, é um Deus, mas é um Deus menor. Tem gente, é isso que eu estava tentando falar aqui para vocês. Tem gente que quer subtrair o Evangelho de Jesus Cristo. Se você aceitar que Jesus é um Deus menor, você está aceitando um Evangelho que é ineficaz. É sobre isso que nós estávamos falando no capítulo 15 de 1 Coríntios. Eu vou dar uma pausazinha para os irmãos, que eu estou sentindo que os irmãos estão cansados um pouquinho, os irmãos tomar um cafezinho e eu regar minha garganta também. Tá bom, irmão? O Evangelho é uma mensagem que tem o poder do Espírito Santo. Eu estava falando aqui que o Evangelho ele tem o poder do Espírito Santo. Porque se você for ver, e se você for observar, o Evangelho é transformador. O Evangelho, ele cura, ele salva. Onde ele entra, no outro dia, olha só, olha o poder do Evangelho. Olha o poder da oração. Eu estava vendo uma reportagem e que nos hospitais de câncer, lá fora isso, eles fizeram um estudo das pessoas que oravam, as pessoas que tinham câncer e oravam, e as pessoas que tinham câncer e não oravam. As pessoas que tinham câncer e oravam, elas morriam, sim, mas morriam, demoravam mais a morrer e tinham sua esperança maior. E às vezes eram até curadas, a maioria era curada. As pessoas que não oravam, não tinham fé, elas não ficavam curadas e morriam mais rápido. Então, isso são algumas coisas que nós vamos ver, algumas situações que nós vamos ver, que é o Evangelho de Jesus Cristo agindo, tá? Então, vamos lá, 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 5, tá? O Evangelho é a mensagem que tem o poder do Espírito Santo. Tessalonicenses, Primeira Tessalonicenses capítulo 1, verso 5. Só esperar ali, nossa projetista. Olha, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavras, mas também em poder, no Espírito Santo, em plena convicção. E vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês, para o próprio bem de vocês. Então, quando Paulo ele falou que foi anunciar aos Tessalônicos, a igreja de Tessalonicenses, ele estava falando que ele não foi com poder persuasivo só de palavras. Que quando nós vamos estudar o grego, irmão, nós vamos ver que o idioma grego ele é muito rico. O nosso idioma, o português, ele é um idioma muito rico, tá? Se você for estudar poesia, literatura, você vai ver que existem várias formas de escrita, tá?
várias formas de poesia, várias formas de você escrever uma história, uma carta. É muito rico o português. É lindo, é a coisa mais linda que existe. Mas o grego é uma coisa muito profunda, muito gostosa, sabe? E não é que eu seja conhecedor profundo do grego, mas quando você vai estudar assim o idioma grego, para você aprender a mexer no dicionário, que é isso que eu sei, tá? Nem as letras todas do alfabeto grego eu gravei, não consegui gravar. Eu sei mexer para poder mexer no dicionário, para saber mexer, para saber ver as palavras no original, nos originais da Bíblia. Tá? É isso que eu sei fazer. E quando você vai estudar essa história toda do grego, você vê que a pronúncia grega, eles tinham prazer de ir para a rua discutir ideias. Tá? E o apóstolo Paulo aqui, ele está falando que ele não veio com discussões de ideias. Ele está falando que a pregação dele é no poder e no Espírito Santo de Deus. Irmãos, o único que pode... Olha, pensa que história é essa. Um homem nasce de uma mulher. Olha, veja bem. Um homem peca lá no Éden, passa o pecado para todo mundo como se fosse um vírus. Aí um outro homem nasce de uma mulher virgem, sem conhecer o marido. E esse homem cresce. Ele é o filho do Deus vivo. Tá? Pensa que história é essa? Que história fantasiosa é essa, irmãos? Só o Espírito Santo para colocar essa convicção de que realmente essa história é fato e é verdadeira. Essa convicção aí que você tem, que você vai morar no céu, é o Espírito Santo que coloca dentro de você, irmãos. Não é outra coisa, não. Você pensa que você tem essa convicção porque você creu, porque você estudou, porque você leu? Não. É o poder do Espírito Santo agindo na sua vida. Só o Espírito Santo pode trazer esse entendimento para você. Estão entendendo? Amém ou não amém? Amém. Graças a Deus. Então, o Evangelho é o poder pelo qual Deus chama os seus eleitos, tá? Deus, Ele escolheu, Ele tem os seus eleitos, tá? Os eleitos. Quando nós falamos de eleitos, irmãos, né, que Deus escolheu uns para se perderem e outros para serem salvos. Quando se fala de eleitos, ele sempre vai falar de um povo escolhido. Somos nós estamos aqui diante da presença do Senhor Jesus, tá? Abre lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 13 e verso 14. 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 13 e verso 14. Vamos ver o que diz o texto. Olha o que diz: mas devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Foi para isso que também Deus os chamou mediante o Evangelho, para que vocês alcancem a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Deus nos escolheu para a salvação desde o princípio eterno, tá bom? Deus nos escolheu desde... Ele reconcilia pessoas consigo mesmo. O Evangelho tem um outro poder, irmãos. O Evangelho, eu quero que você agora preste bem atenção no que eu vou falar aqui. Enquanto isso, eu vou pedir a Vitória que abra em 2 Coríntios capítulo 18, capítulo 5, verso 18 ao verso 21, tá? 2 Coríntios capítulo 5, verso 18 ao 21. Deus, Ele reconcilia as pessoas. Presta bem atenção que é o Evangelho. O Evangelho é um Evangelho de
reconciliação, tá? Nós estávamos perdidos, irmãos. Segundo a ira de Deus, nós merecíamos o inferno. Eu mereci o inferno. Não tem ninguém que não merecia o inferno. Todos nós merecíamos o inferno, tá? Aí diz assim a palavra do Senhor: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação para Ele. E nos deu o ministério da reconciliação. Olha que coisa maravilhosa. Deus nos reconciliou com Ele através de Cristo. Sabe por quê? Porque antes de Cristo morrer na cruz, nós merecíamos a morte. Você merecia a morte, eu merecia a morte. Mas através do sacrifício vicário na cruz do Calvário, nós fomos salvos por Jesus Cristo. Deus nos reconciliou. Deus só pode olhar para nós através de Cristo hoje em dia, tá? É por causa do sangue de Jesus Cristo que Deus não nos fulminou. Nós hoje estamos diante da presença de Deus e Deus não nos mata. Por quê? Porque Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados. Está dando para entender? Amém. E esse mesmo poder que Ele nos reconciliou, Ele nos deu o ministério da reconciliação. Passa o 19, por favor. Diz assim, o 19: a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiando a palavra da reconciliação. 20. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus. 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça. Pode parar aí. Aquele que não conheceu o pecado. Então Jesus não pecou, ele não conheceu o pecado, mas Deus fez pecado nele, tá? Para que nós fôssemos feitos justiça. Nós só somos aplausíveis. Nós só podemos chegar diante da presença de Deus. Por quê? Porque Jesus morreu pelos nossos pecados. Por isso que nós temos o ministério da reconciliação nas nossas vidas hoje em dia. Por quê? Porque Jesus se fez pecado por nós. É isso que é o Evangelho. Irmãos, o Evangelho não é casa nova. O Evangelho não é carro novo. O Evangelho não é cura. O Evangelho é reconciliação. Deus pode curar? Deus pode curar, irmão? Deus pode te dar um carro novo? Deus pode te dar uma casa nova? Para as solteiras, Deus pode dar um marido? Irmãos, mas o Evangelho não é isso. O Evangelho é reconciliação. Nós íamos caminhando para o inferno e Deus nos reconciliou. Nós estamos no lucro, irmãos. Se eu descer desse púlpito e passar para o Senhor, eu tenho certeza que eu vou morar nos céus com Jesus. Eu vou morar na glória, eu tenho essa certeza, porque o Espírito Santo afirma isso no meu coração. Isso é reconciliação. Isso é o Evangelho de verdade, tá, irmãos? Isso é o Evangelho de verdade. Agora, Jesus opera prodígios? Jesus opera prodígios ainda hoje. Como eu já disse aqui e vou repetir, eu já vi paralítico andar. Cego vê, de perto eu já vi em vídeos, mas de perto não, mas é paralítico eu já vi andar. Eu já vi pessoas expelirem cânceres na minha frente. Eu já orei por uma mulher que estava com um tumor e ela foi curada. Várias situações, eu mesmo. E outras situações. Eu já vi pessoas que estavam no tráfico, sabe? Mas isso aqui, Jesus se fez pecado para que nós
pudéssemos ser feitos justiça diante de Deus. É isso que é o Evangelho de verdade, tá? O resto é o que Deus acrescenta sobre as nossas vidas. Eu dou glória a Deus. Você tem que dar glória a Deus se você tem o teu trabalho, se você se esforça. Mas o Evangelho de Jesus Cristo é isso. Então, irmãos, vamos lá, passar aqui para a gente terminar. Eu gostaria também, um dia, para terminar aqui, eu falei aqui que Deus, ele deu o seu filho sofreu, tá? Morreu, se entregou por nós, e a Bíblia diz que ai daquele que negligenciar essa tão grande salvação. Um dia os homens serão julgados segundo essa mensagem, tá? Um dia eles serão julgados segundo essa mensagem, porque nós éramos pecadores e Deus resolveu nos reconciliar. Aqueles que não receberem essa mensagem, aqueles que não derem cabo dessa mensagem, com certeza irão para um lugar que não vai ser legal, tá? O inferno é real, o inferno existe. Existem pessoas que estão indo para lá, montões, tá? Porque estão negligenciando o Evangelho de Jesus Cristo. Romanos capítulo 2, eu vou pedir a nossa irmã aqui para a gente terminar essa aula hoje, tá? Romanos capítulo 2, verso 16. Diz assim, ó: no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos das pessoas, de acordo com o meu Evangelho, tá? No dia em que Deus, por meio de Jesus Cristo, julgar os segredos das pessoas, de acordo com o meu Evangelho. Paulo, ele está concluindo ali que um dia as pessoas serão julgadas, tá? As pessoas serão julgadas, os segredos das pessoas serão julgados, as pessoas serão julgadas segundo o Evangelho que ele está pregando. 2 Tessalonicenses capítulo 1:8, para nós finalizarmos, tá? Olha o que diz: em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Então, irmãos, quem não receber a quem for pregado e quem não receber essa mensagem, ou quem receber, fingir que está recebendo e não receber, com certeza não terá um bom fim. Mas nós que não somos desses, nós que estamos aqui, lendo, recebendo, obedecendo ao Senhor, nós vamos morar nos céus com Jesus Cristo, porque esse é o Evangelho de Jesus Cristo. É o Evangelho que tira o homem do pecado, limpa o homem, faz o homem obediente à sua palavra e faz o homem morar no céu para a honra e para a glória do nome de Jesus. Amém? Vamos terminar, vamos levantar aqui, vamos orar ao Senhor, pedir a Deus que esteja nos abençoando, tá? Isso foi uma introdução do que é o Evangelho, para a semana que vem a gente entender o que é e quem é o evangelista, irmão, tá? Eu vou pedir aos irmãos que leiam a vida, leiam sobre o Filipe, o evangelista. Pesquisem. Quem foi Filipe, o evangelista? Nós vamos falar muito sobre ele, tá? Evangelista, o Filipe. Ele foi um homem que tinha 2 filhas, entendeu? Elas eram profetisas, inclusive. Então eu vou pedir aos irmãos que estejam estudando sobre essa vida de Filipe, tá? Que nós vamos usar muito nessas aulas. Daqui para frente, nós vamos usar mais conceitos práticos sobre o evangelista,
o que o evangelista faz, o que ele é, como ele deve pregar a palavra de Deus, aonde é a área de atuação do evangelista. Daqui para frente vai só crescendo, a gente está só absorvendo. Irmãos, eu quero agradecer a todos, tá? Quero agradecer primeiro a Deus que me confiou vocês, tá? Para estar ensinando. Eu quero glorificar a Deus pela vida de cada um. E eu dizer que realmente eu fiquei satisfeito com o resultado das provas. Os irmãos estudaram, tá? Todos os irmãos estudaram. Eu fiquei muito satisfeito. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Vamos orar para terminar.